Bom, pessoal, agora que nós já vimos bastante sobre a teoria do banco de dados Oracle, vamos entrar aqui na nossa primeira bateria de questões sobre o assunto banco de dados Oracle. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente aprendeu de forma teórica e para aquelas questões que sejam mais específicas, a gente vai se aprofundar também e entender qual o motivo da questão estar certa ou dela estar errada. Primeira questão diz o seguinte: um segmento Oracle é composto por um número de extends, os quais pertencem a um espaço de tabela. Os possíveis tipos de segmentos Oracle são data, index e temporário. Pessoal, vamos aqui achar primeiro o erro da questão. O que está errado aqui, pessoal? Está errado aqui é que não é extends, né? Na verdade, a nomenclatura correta é extends. Vamos analisar se é só esse mesmo o erro da questão ou se tem mais algum outro ponto aqui. Vamos relembrar então o que é um segmento Oracle. Então, um segmento Oracle é uma parte, uma unidade lógica, que ela consiste de quê? Então, vamos imaginar aqui segmento 1. Ela consiste de vários extents. Extent 1, extent 2, extent 3. E cada extent consiste de quê? De data blocks. Posso ter vários data blocks aqui dentro também. Então, pessoal, um segmento Oracle ele vai ser composto por um número de extents. E os extents eles pertencem a um segmento. Então, um segmento, sim, é que pertence a um espaço de tabela. O que é um espaço de tabela, na verdade? É a tradução de um table space. Então, não é o extent que pertence a uma table space. O que pertence é o segmento. Além dos tipos de segmentos de dados de index e temporário, a gente tem um outro tipo também, que é o de rollback. Então, geralmente, cada tabela ela tem um segmento associado. E nesse segmento, eu vou ter os dados da tabela que vão ser armazenados. Se a tabela for particionada, vai existir um único segmento de dado por partição. Então, pessoal, isso aqui é informação mais específica sobre o segmento de dados. Segmento de índice. Cada tablespace ele vai ter um segmento de índice também, a não ser que o índice seja particionado. Se o índice for particionado, o que acontece? Eu vou ter também um segmento de índice por partição. E o segmento temporário, que também é falado aqui na questão. O segmento temporário ele vai ser utilizado durante uma operação para gravar informações em discos ou para incluir informações em tabelas temporárias. E a outra forma de segmento que eu falei para vocês que a gente tem é o segmento de rollback. O segmento de rollback ele vai conter informação para desfazer uma transação não confirmada. Ele é muito utilizado também para fazer controle de concorrência. Então, quando acontece alguma falha em uma determinada transação, eu vou utilizar o meu segmento de rollback para poder desfazer tudo aquilo que foi feito. Então, pessoal, essa questão aqui ela está errada por esses pontos. Primeiro, que a gente tem que identificar aqui é que não é extends, é extents. Isso aqui pode ser um simples erro de digitação, então a gente tem que tomar cuidado que se é só isso que está invalidando mesmo a questão. Não é só isso, que ele está dizendo que é composto por extents, e os extents, os quais, está se referindo aqui aos extents, pertencem a um espaço de tabela, um tablespace. Não, o que pertence a um espaço de tabela é um segmento. E os possíveis tipos de segmentos Oracle são data, índice, temporário e rollback. Então essa alternativa aqui ela está errada. Após se realizar uma alteração ou inclusão de dados em uma tabela do Oracle, uma entrada será gravada em um dos arquivos de controle que integram a estrutura de armazenamento físico do Oracle. Pessoal, vamos analisar essa questão aqui e ver se a gente encontra alguma coisa que possa invalidá-la. Como que funciona quando ocorre alguma operação de alteração ou de inclusão de dados na tabela do Oracle? Quando a gente faz isso, os arquivos eles vão ser armazenados fisicamente em um tipo específico de arquivo que faz parte da estrutura física. Vocês se recordam que tipo de arquivo é esse? São os data files. O que são os data files? São os arquivos que são responsáveis por manter todas as informações de dados em meio físico. E os control files? Os control files são os arquivos físicos responsáveis pelos registros de localização e configuração do banco de dados. Então, pessoal,
Os control files, como o próprio nome diz, eles são muito mais utilizados para fins de controle. E aqui a questão está falando que sempre que a gente faz uma alteração ou inclusão de um dado de uma determinada tabela, essa entrada vai ser gravada no arquivo de controle. Isso está errado. Essa informação ela sempre vai ser gravada em um data file. Então, mais uma alternativa aqui incorreta. Questão 3 diz o seguinte: uma empresa decidiu comprar um SGBD Oracle e precisa adaptar-se a alguns novos conceitos específicos desse produto. Entre eles está o conceito de esquema, que é um tipo de objeto de base de dados Oracle. Pessoal, vamos lá. O que é um esquema? Ele faz parte do quê? Da estrutura física ou da estrutura lógica? Um esquema é um objeto que faz parte da estrutura lógica e ele possui uma série de outros objetos vinculados a ele. Os principais objetos são as tabelas e os índices. Vamos analisar então aqui cada uma das informações. Onde residem profiles e roles. Pessoal, é no esquema que vão armazenar os profiles e roles. Nós vimos na nossa aula que o esquema ele vai conter as tabelas, índices, views, views materializadas, ciclos, sinônimos. Não vimos sobre profiles e roles. Alternativa B diz que tem o mesmo nome do usuário que possui. Um esquema ele vai ter o mesmo nome do usuário que possui? Faz algum sentido isso aqui, pessoal? Faz todo sentido, é exatamente isso. Nós vimos no slide de definição de um esquema que ele sempre vai ter o mesmo nome do usuário que possuir esse esquema. Então, a princípio, essa aqui é a nossa alternativa correta. A alternativa C diz que ele é composto de estruturas físicas de dados. E aí, essa aqui ficou fácil, uma vez que a gente identificou que um esquema ele é da estrutura lógica. Então, ele não vai ser composto por estruturas físicas. Lembre-se que o esquema faz parte da estrutura lógica e ele possui vários elementos associados, vários objetos. Todos esses objetos compõem um esquema. A alternativa D diz que um esquema é utilizado para ter referência indireta a um determinado dado. Eu não vou utilizar o esquema para isso. Eu vou utilizar um esquema para armazenar as estruturas, para armazenar as informações que vão fazer parte dos objetos daquele meu usuário, não para armazenar os dados das informações. Os dados eles ficam armazenados nos arquivos físicos. E a alternativa E, ela diz que ele é criado automaticamente pelo sistema quando necessário. Isso aqui não faz o menor sentido. Eu não vou criar um esquema automaticamente pelo sistema. Ele vai depender de alguém para criar de acordo com a necessidade. Então alguém vai dizer que precisa de um ambiente ali, de um local que ele possa criar algumas tabelas para teste. Então eu criaria um usuário específico e esse usuário teria um esquema associado. Então tem que ter uma demanda e então essa demanda vai ser solicitada ao administrador de banco de dados para que seja criado um novo esquema. Então alternativa incorreta também. Nossa resposta correta está aqui na alternativa B. No Oracle, uma base de dados física consiste de arquivos armazenados no disco e uma instância lógica consiste de estruturas e processos na memória do servidor. Os três tipos fundamentais de arquivos físicos que compõem uma base de dados Oracle 11G são arquivos de controle, arquivos de log de repetição e arquivos de... Então, pessoal, antes da gente fazer essa questão, vamos relembrar quais são os arquivos que compõem uma base de dados Oracle 11G. Então, a gente vai ter os control files, arquivos que vão armazenar as informações de controle, data file, arquivo que vai armazenar o dado especificamente, online e archive log files, backup files, parameter file e alert e trace log files. Então, aqui, voltando na questão, ele está perguntando qual é o outro tipo de arquivo. Modelagem multidimensional é um tipo de arquivo? Não, não tem nada a ver com nenhum tipo de arquivo físico do banco de dados. Comunicação com linguagem de programação, menos ainda, também não tem nada a ver isso aqui. Arquivos de integração. Pessoal, não vimos em nenhum momento arquivos de integração. Arquivos de mineração de dados, também não. E por último, arquivos de dados, que são os data files, ou os arquivos que vão manter os dados fisicamente armazenados. Nossa resposta correta é a alternativa E. Uma tabela Oracle temporária que armazena registros pré-determinados e possibilita filtrar campos para consultas restritas denomina-se, também mais uma questãozinha bem simples aqui, para a gente entender os conceitos fundamentais associados ao banco de dados Oracle. Então, pessoal, o que é uma tabela Oracle temporária que vai armazenar registros pré-determinados? Ou seja, ele vai juntar já alguns requisitos, alguns registros que eu preciso consultar, já vai deixar eles separados para que eu possa acessar. Isso vai ser uma view, então é bem simples isso, pessoal.
que é uma view? É uma tabela que ela não armazena dados, mas ela utiliza dados derivados de outras tabelas, que são chamadas de tabelas base. Container não tem nada a ver. Trigger, ainda vamos ver sobre isso, são os famosos gatilhos no banco de dados. Constraints seriam as restrições e tablespace nós já vimos também qual é o objetivo de uma tablespace. Então, nossa resposta correta é aqui a alternativa C. Então, vamos para a próxima. O Oracle 10G é um grande e complexo sistema gerenciador de banco de dados e possui suporte à tecnologia específica para computação denominada. E aí, pessoal, uma questãozinha bem simples aqui que cobra mais um conceito relacionado à história do banco de dados Oracle. Já falei para vocês que o nosso objetivo aqui é verificar a forma de funcionamento da estrutura relacionada ao banco de dados Oracle 11G. Porém, essa questão aqui, apesar dela se referir ao banco de dados 10G, ela serve para responder uma informação aqui relevante sobre a história do banco de dados Oracle. O que significa esse Gzinho aqui na versão do meu banco de dados? Então, lembrem-se que a gente viu que tinha lá o Oracle 8i, depois veio o Oracle 10G, 11G, então, vamos botar aqui 11G, e agora o banco de dados 12C. O que significa isso aqui? Isso é uma jogada de marketing, pessoal. Isso aqui é só para mostrar que a partir do Oracle 8i ele já tinha uma preparação para o ambiente de internet. O Oracle 10 e 11G, esse G aqui, ele se relaciona ao ambiente de grid. Então, ele dá todo o suporte para uma tecnologia de computação em grid. E o 12C, ele já dá um suporte, já tem um apelo muito grande à utilização da computação em nuvem, ou Cloud Computing. Então, isso aqui, só para a gente saber, faz parte aí da história do banco de dados Oracle. No caso do 10G, ele possui suporte à tecnologia grid. Então, só lembrar do Gzinho ali. Resposta correta, alternativa C. Na estrutura lógica do Oracle, não estão contidos. E aí, pessoal, essa aqui é uma questão boa para a gente relembrar toda aquela estrutura que a gente viu. O banco de dados Oracle ele tem uma estrutura física e uma estrutura lógica. O que eu tenho na estrutura física? Eu tenho os data files, tenho os control files, backup files, parameter files. E na estrutura lógica? Na estrutura lógica eu tenho as tablespaces, eu tenho os segmentos, eu tenho os extents, eu tenho os Oracle Blocks, aqui Data Block, e eu tenho os esquemas. Então, pessoal, ficou fácil a partir do momento que a gente lembra dessas informações. Aqui do lado físico a gente tem também os blocos do sistema operacional. Preciso saber só isso aqui? Não, pessoal. Eu tenho que saber também qual que é o objetivo de cada um desse aqui. Tem que saber como que eles funcionam e quais as características de cada um deles. Então, na estrutura lógica do banco de dados Oracle, eu tenho extents? Tenho. Inclusive, está escrito certinho aqui, ó. O correto é extents. Eu tenho data blocks? Tenho também. Se ele falasse aqui, eu tenho blocos do sistema operacional? Não, pessoal. Por quê? Porque blocos do sistema operacional está aqui no lado físico. O que eu tenho no lado lógico são os data blocks, que é a forma com que o Oracle vai enxergar a menor unidade lógica dentro do banco de dados. E essa menor unidade lógica está associada ao bloco do sistema operacional. Data files. Eu tenho data files na estrutura lógica? Não tem, pessoal. Isso aqui é a estrutura física. Data files são os arquivos que vão servir para armazenar fisicamente o meu dado em disco. Então, isso aqui está errado. Esquemas. Esquemas temos, está aqui no nosso resuminho. E tablespace também. Então, pessoal, essa resposta aqui é a alternativa C, Data Files. Vamos fazer uma questão agora bem mais específica, que ela vai cobrar um conhecimento específico sobre a forma de estrutura de um bloco, de um data block no Oracle. Então, ela diz o seguinte: o Oracle 10G armazena os dados nos chamados data blocks. Um dos parâmetros utilizados para controlar os data blocks é o PCT-free, cuja função é... E aí, pessoal, antes da gente responder essa questão, a gente tem que ver aqui algumas informações específicas sobre o data block que a gente não viu quando eu estava falando sobre esse assunto. Então, vamos rever esse assunto aqui. Eu achei interessante colocar essa questão, porque eu achei mais de uma questão com esse mesmo objetivo aqui, perguntando sobre
o formato de um data block. Então vamos aproveitar essa nossa aula teórica para revisar sobre esse assunto. Então vamos lá. Aqui na figura vocês podem ver qual que é o formato de um data block. Então esse aqui é um exemplo de um bloco do banco de dados Oracle. O formato do meu database block, ele sempre vai ser semelhante, independente se ele vai conter dados, se ele vai conter índices ou se ele vai conter informação de clusters. Então o que eu tenho aqui dentro? Como variável header. O header ele vai conter as informações gerais sobre o bloco. Por exemplo, eu vou ter aqui dentro informação como endereço, o tipo de segmento, se é o segmento de dados ou se é o segmento de índices que eu estou armazenando aqui. Table. Table ele vai ter as informações sobre a tabela que vai possuir linhas nesse bloco que eu estou utilizando. How Directory. How Directory, como o próprio nome diz também, ele vai ter informação sobre as linhas atuais dentro do meu bloco. Overhead. Cadê o overhead aqui? Overhead eu não tenho aqui dentro, mas overhead, na verdade, ele é o agrupamento de header mais Table Directory mais How Directory. Então aqui eu posso ter um conjunto também que vai se chamar overhead, que é, na verdade, o coletivo de header, table e row. Geralmente, eu vou ter um overhead com valor total fixado para ele. Raw data. Raw data vai conter as informações de dados da tabela ou do índice que eu estiver utilizando. E as linhas elas vão poder abranger vários blocos, inclusive. Free Space, por último, Free Space vai ser o espaço alocado para inserção de novas linhas ou utilização de linhas que vão requerer espaço adicional. Por exemplo, imagina que eu preciso substituir um valor nulo por algum valor que não seja nulo. Nesse caso, eu vou precisar de um espaço maior do que aquele espaço que eu estava utilizando anteriormente. Então, agora que a gente já viu sobre a estrutura, sobre o formato de um data block, vamos ver quais são os parâmetros que existem e como que a gente pode utilizar esses parâmetros. Então, a gente pode ter o parâmetro PCT_FREE e o parâmetro PCT_USED. E esses dois parâmetros eles vão ser utilizados para permitir controlar a utilização de espaço livre para inserção e atualização das linhas do meu data block. Então, especificamente, nessa situação, quando eu estou determinando aqui PCT_FREE igual a 20, eu estou determinando que o percentual mínimo do bloco reservado como espaço livre para atualização de linha ele vai ser 20%. Ou seja, 20% de cada data block vai ser mantido livre para possíveis atualizações, para possíveis mudanças de informações que necessitem de um tamanho maior do que ele utilizava anteriormente. E o PCT_USED ele vai ser utilizado para determinar o percentual mínimo que um bloco pode ter para ser usado para adicionar linhas. Então, por exemplo, se eu digo aqui, nesse caso, PCT_USED 40, então eu vou ter um limite de até 40% para inserir informações. Se eu atingir esse meu limite, eu tenho que descer o meu percentual para que então eu possa incluir nova informação. Então eu teria que ter um valor mínimo aqui de 39% para eu poder incluir alguma informação nova sobre algum dado que foi inserido no meu banco de dados. Então vamos voltar aqui na questão que ela pergunta para que serve o PCT_FREE. Então a gente viu inclusive muito mais do que isso. A gente viu como que funciona o formato de um data block, quais são os componentes que eu tenho lá dentro. Vimos o PCT_FREE e o PCT_USED. O PCT_FREE ele serve para impedir a inserção de dados do tipo booleano no respectivo bloco? Não, né, pessoal? Não tem essa restrição aqui, conforme a gente viu. Ele vai servir para reservar uma área fixa em bytes para as informações dos metadados da tabela. Opa, reservar uma área fixa. Agora, para a informação de metadados da tabela, e aí complicou aqui. Não é esse o objetivo do PCT_FREE. Indicar o número total de blocos que podem existir em cada instância do banco de dados? Também não, pessoal. Também não é isso aqui que a gente define através do PCT_FREE. Especificar o tamanho máximo do data block desde que os dados a serem inseridos sejam do tipo numérico. Mais uma vez, é errada essa informação. Não é esse aqui o objetivo do PCT_FREE. E por último, a alternativa E diz que é indicar a percentagem mínima do data block reservada como espaço livre para possíveis atualizações dos dados existentes nesse bloco. Exatamente essa definição que a gente viu quando estávamos vendo o slide sobre a estrutura do data block. Então eu vou utilizar o PCT_FREE para dizer qual é o percentual mínimo que eu vou deixar reservado para quando houver alteração de informação, para quando houver
a atualização dos dados que existem nesse meu bloco. E o PCT Usage ele vai deixar definido para informações que vão ser inseridas dentro do meu bloco. Então a nossa resposta correta é a alternativa E. Na recuperação de falhas, o Oracle pode fazer uso de uma técnica que consiste na manutenção de diversos conjuntos de arquivos. Esses arquivos são constituídos de cópias de registros online, fisicamente localizados em discos separados, sendo que as alterações feitas em um membro do grupo são repetidas em todos os outros membros. O nome dado a esses arquivos é... E aí, pessoal, mais uma vez aqui ele está referenciando algum tipo de arquivo físico. Então ele está falando de um arquivo que vai ser utilizado para manter as informações das informações de alterações feitas em determinado dado. Ele está dizendo, inclusive, que são cópias de registro online. Então, pessoal, a gente viu lá que um dos tipos de arquivos físicos são os registros de Redo online. Para que serve os registros de Redo online? Para manter as informações sobre a transação que tiver em andamento ali. Então é isso que a questão está pedindo? Vamos olhar bem aqui, pessoal. Ele está dizendo o seguinte: esses arquivos são constituídos de cópias de registros online fisicamente localizados em discos separados. O que significa isso aqui? Nós vimos lá no slide, quando nós estávamos falando dos arquivos de Redo online. O que nós vimos? Que os arquivos de Redo online eles podem ser multiplexados, ou seja, eu posso mantê-los em diferentes locais, em discos separados, para garantir que caso ocorra alguma falha referente ao meu arquivo de registro Redo, eu tenha outro arquivo que vai conter essas informações e assim eu não tenha nenhum problema, eu possa continuar utilizando essas informações sem prejuízo para o meu banco de dados. Então a resposta aqui nesse caso é a alternativa B, registro Redo multiplexado. Então a gente tem que saber que a gente consegue ter arquivos de registro Redo online arquivados e esses arquivos de registro online eles podem ser multiplexados para garantir a disponibilidade caso ocorra algum problema associado a esse próprio arquivo. Correta aqui, alternativa B. Por último, aqui para a gente encerrar as nossas questões da primeira bateria de exercícios de banco de dados Oracle, o Oracle 10G provê dois tipos básicos de índices, o bitmap e o btree. O primeiro é indicado para imagens e campos do tipo blob, e o segundo para os demais tipos de campos, como por exemplo, varchar e int. Pessoal, essa aqui é uma outra questão que a gente precisa entender um pouquinho sobre a forma de funcionamento dos índices do Oracle. Então, o índice no Oracle ele é um assunto bem complexo, onde a gente poderia ter inclusive uma aula inteira falando somente sobre os índices. Só que como cai muito pouca questão cobrando esse tipo de conhecimento, vamos fazer um breve resumo sobre cada um dos tipos de índices que existem. Em seguida a gente volta para a questão. Então, primeiro vamos relembrar que a finalidade de um índice é fornecer ponteiros para as linhas de uma tabela que vai conter um determinado valor-chave. Nos índices regulares, eu vou fazer isso através do armazenamento de uma lista de identificador de linha para cada chave correspondente. Assim, quando eu preciso acessar alguma informação, eu tenho um identificador para aquela chave que eu preciso buscar. No caso do banco de dados Oracle, a gente pode dividir os índices em índices do tipo btree, índices hash, índice reverso e índice bitmap. Então, de forma bem resumida, o índice do tipo btree ele é o tipo de índice padrão. Ele é utilizado desde as primeiras versões do banco de dados Oracle. Ele funciona da seguinte forma: conforme eu for incluindo registros nas tabelas, uma árvore de blocos vai sendo criada e vai dividindo a estrutura no formato de uma árvore B. Então, imagina aqui, eu tenho uma informação e eu vou criando aqui uma série de nós para essa informação de acordo com a quantidade de inserções que eu vou fazendo dentro dessa tabela. Então eu vou criar uma árvore de bloco e vou dividir no formato de uma árvore B, onde cada ponteiro ele vai ter ponteiramento para outro nó, ou inclusive para uma linha específica da minha tabela da base de dados. Índices do tipo hash eles vão agrupar as tabelas de maneira similar aos índices regulares. Só que, no caso do índice hash, eu vou ter uma linha que vai ser armazenada em um cluster hash, que é baseado no resultado da aplicação de uma função hash no valor-chave de uma linha do meu cluster. Então a diferença é essa, eu uso a aplicação de uma função hash. Índice do tipo reverso,
eu vou reverter os bytes de cada coluna indexada. Então esse tipo de índice ele é muito utilizado quando eu tenho uma coluna que ela possui valores de texto bem longos e geralmente com prefixos. Por exemplo, imagina que você quer pesquisar sobre os protocolos. Os protocolos eles sempre vão inicializar 2014, 33, 76 e assim sim vem o número aqui do protocolo. Vem realmente aqui o número que interessa. Então o índice do tipo reverso ele vai reverter essa informação e fica mais fácil você conseguir localizar informações que possuem valores de texto bem longos. Índice do tipo bitmap ele vai conter um mapa de bits para cada valor de chave e vai ser utilizado ao invés de uma lista de identificadores de linhas. Então, como eu falei para vocês, nos índices anteriores a gente tinha identificador de linha para poder buscar informação. Aqui a gente vai ter um mapa de bits. A única diferença do tipo bitmap para os outros tipos de índice é a forma da representação interna. Então, o índice bitmap ele é mais utilizado quando você tem, por exemplo, pesquisas em campos onde o valor pode ser, por exemplo, masculino e feminino. Então, eu vou armazenar esses bits separados. Ou seja, pessoal, a gente não vai se aprofundar aqui qual o objetivo de cada tipo de índice. Na verdade, é só entender as diferenças. Cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu tenho situação específica para a utilização de cada um deles. E geralmente o administrador de banco de dados vai avaliar todas essas condições. Aqui, no caso da questão, como eu falei para vocês, ela está falando sobre o banco de dados Oracle 10, mas nosso estudo é baseado no Oracle 11. Isso aqui é uma inverdade tanto para a versão 10 quanto para a versão 11, porque eu não tenho apenas o tipo bitmap e o tipo btree. A gente viu que a gente tem vários outros tipos. A gente tem o tipo hash, o tipo reverso, bitmap join, btree cluster. E não tem nada a ver essa diferença que ele diz que o tipo bitmap vai ser indicado para imagens e para o tipo blob, enquanto o segundo, o btree, para os demais tipos de campos. Então isso aqui não faz o menor sentido e não tem essa diferenciação quanto ao tipo de dados para a utilização de um índice ou de outro. Então no caso, essa alternativa ela está incorreta e a gente encerra aqui os exercícios referentes à primeira bateria de questões sobre o banco de dados Oracle. Vamos dar continuidade agora, vamos continuar vendo um pouquinho sobre a estrutura e sobre o funcionamento do banco de dados Oracle.